E a gente volta agora nesse bloco do programa Utilidade Pública, já mudando de assunto, falando sobre trânsito, sobre DPVAT. Quem sofreu um acidente de trânsito, tá, sabe como é difícil ter acesso ao ressarcimento. Então, a gente vai, a partir de agora, tirar dúvidas. Que documentação é necessária? Qual é o passo a passo? Você que quer ter acesso ao DPVAT em várias situações. Ou porque algum familiar seu veio a óbito, tá? Por conta de um acidente de trânsito. Ou porque é o caso de invalidez permanente, ou porque você precisa realmente ser indenizado por despesas médicas que teve provenientes de acidentes de trânsito. Então, tudo sobre o DPVAT você acompanha a partir de agora na nossa entrevista de hoje. Sobre esse assunto do DPVAT, independentemente da questão política sobre a extinção do seguro, a gente bate papo a partir de agora com Paulo Thyssen, que é o nosso advogado, tá sempre trazendo dicas jurídicas aí em várias edições do programa, né, Paulo? Muito obrigada por estar vindo aqui esclarecer esse assunto, porque a gente sabe que, assim, o número de acidentes só cresce, né? Moto, carro, falta de atenção, a gente já trouxe vários assuntos aqui relativos a isso, e o DPVAT está sempre em alta aí em termos de reclamação. Sim, certamente. Em termos de reclamação e de dúvidas, Dani, é muito bem colocado. Primeiramente, olá a todos que estão acompanhando a gente aqui. Como bem disse, 2 anos que estamos aqui e vamos tratar hoje sobre o DPVAT um pouquinho, que foi recentemente extinto pela medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí você tem aí a previsão de, a partir de 1º de janeiro, já realmente entrar em vigor essa extinção. No entanto, os acidentes até o final deste ano, até o dia 31, né, eles continuam com a cobertura do DPVAT. Sim, muito bem colocado. Até o dia 31 de dezembro, todos os acidentes que ocorrerem, as pessoas terão direito ainda a buscar a indenização do seguro DPVAT que foi extinto por medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? Que a partir de janeiro, as pessoas não terão mais necessidade, obrigatoriedade de pagar o seguro e também não terão direito a buscar a indenização pelo DPVAT. Como a gente sabe que a pessoa tem um prazo ali para recorrer, sofreu um acidente, mas aí tem gente que nem sabe da história do DPVAT, ou então vai adiando, ou então está num período longo de recuperação, ou foi a óbito e os familiares não sabem como proceder. Existe um período ali de 3 anos, né, da data do acidente, que as pessoas podem dar entrada no seguro DPVAT. Isso, perfeito. Existe um período, gente, de 3 anos, a partir do momento que sofreu o acidente, para se adentrar a buscar essa indenização da seguradora, que hoje no Brasil, até então, é a seguradora líder, que faz essa cobertura, que tem o credenciamento. Lógico, são mais de 72 instituições em conjunto que realizam essa administração de recursos, mas a líder é publicamente a que e ela contrata, controla. Né? Outras, ela tem outras que fazem isso. Sim. Nos estados, por exemplo, o estado de Sergipe, aí você vai ter uma seguradora que você vai recorrer, você não precisa ir ao Detran. Não. Porque as pessoas confundem muito. Perfeito. Pode-se buscar através de qualquer seguradora que tenha, obviamente, uma relação legal junto à líder, seguradora que faz a administração, ou até mesmo uma curiosidade nos postos de correios e internet. Hoje em dia há aplicativos de smartphones que você pode adentrar com o seu pleito quanto à indenização securitária do DPVAT. O interessante a afirmar essa indenização, esse seguro, tecnicamente deixa de existir a partir de 1º de janeiro, por uma medida provisória. Por que tecnicamente, gente? Porque a medida provisória ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional, ou seja, deputados federais e senadores ainda analisarão essa medida provisória, que nada mais é do que um ato do chefe do Poder Executivo Federal que legisla sobre algo, nesse caso, pondo fim ao DPVAT, sobre as argumentações que podemos tratar ou não. E após essa análise do Congresso Nacional, saberemos efetivamente se o DPVAT irá terminar ou não. O que temos em validade hoje ele está extinto até análise posterior pelo Congresso Nacional. Está extinto. E as pessoas, muito embora esteja extinto,
como bem disse, por ter esse prazo prescricional de 3 anos, as pessoas que sofreram acidente até dia 31 de dezembro, ou seja, anterior a esse dia ou até essa data, tem 3 anos da data do acidente para ir buscar a sua indenização securitária. Ou seja, o serviço é extinto, tá? Mas a prestação continua, porque existe um prazo já de 3 anos para quem tem acidente hoje. Então, quem tem acidente no final do ano Perfeito. vai continuar com esse prazo Muito bem. de 3 anos para essa indenização. Perfeito. E aí a gente tem, por exemplo, uma pessoa que, obviamente, se buscar o site, se buscar os aplicativos, você vai ter lá tudo muito mastigado, tá? Então Perfeito. você precisa ter documentação que comprove. Por exemplo, você estava de moto, foi atropelado por um carro e precisou, o SAMU, foi chamado o SAMU, precisou de um atendimento, independentemente se o atendimento ter sido SUS, inicialmente SUS, depois você ter ido para particular, porque pode, né? Sim. Você pode ser socorrido inicialmente, o serviço ter sido prestado pelo SUS, você ter optado por um atendimento particular. Então, essa indenização, esse ressarcimento precisa de provas, tá? Então, você precisa comprovar. Não é isso, Paulo? O Sim. dia do acidente... O dia do acidente, os casos de indenização securitária pelo DPVAT, importante ressaltar até para se porventura efetivamente for extinto, como hoje está extinto, se manter extinto, para as pessoas que eventualmente já sofreram um acidente e esse prazo desses 3 anos poderem saber, porque é muito comum as pessoas sofrerem acidente, terem direito a essa indenização e não saberem que existe esse direito, ou então que casos cabem. Em caso de falecimento, né, de eventual falecimento oriundo de acidente de trânsito, logicamente os descendentes desse que sofreu o acidente terão direito à indenização. Em caso de invalidez permanente, ou seja, aquela invalidez que deixa alguma sequela, aquele acidente que deixa alguma sequela na pessoa permanente, de forma não transitória. Em caso, como você muito inteligente estava colocando, em caso de ressarcimento de despesas médicas, fúnebres, de remédios, e aí pouco importa se é atendido no SUS ou se é atendido num hospital particular. O DPVAT serve e servia, porque aqui estamos tratando de uma situação de transição, onde não existe mais atualmente o DPVAT, a não ser para aquelas pessoas que nós já tratamos, e se for efetivamente aprovado isso em Congresso Nacional e se manter extinto. Lembrando que, quando a gente está falando de indenização do DPVAT, tá? Por exemplo, o caso de morte, atropelamento, acidente, isso não vale para bicicleta, não vale para acidente com aeronave, não vale para trem. A gente está falando isso porque aqui a gente não tem trem, mas assim, as pessoas viajam, né? Eu moro hoje com a internet, todo mundo tem acesso a essas informações, tem locais que tem. Não vale para algumas situações, está falando de acidente de moto, de carro. Quando a gente fala dessa indenização por morte, a gente está falando de indenização que ela vai ser de uma forma única, tá? Você não é uma pensão. Sim. É uma indenização. Perfeito, perfeito. A indenização, isso? A indenização por morte chega ao teto do DPVAT atualmente, que é R$ 13.500. Tá. Não é pensão. Pensão seria o caso de tratarmos com algo de INSS previdenciário, que inclusive... Lembrando também que isso vai depender, se a pessoa tem claro, não, se a pessoa é casado com a outra pessoa, tem filho, não é um valor desse para cada um não, tá? Isso, é uma indenização total. Compartilhado como se fosse juridicamente, né? 50%. Perfeito. Perfeito, indenização total e fará parte para os descendentes. Aí teríamos que entrar dentro do direito hereditário, que não nos convém agora. O que é importante agora, e penso eu em saber, é que aquelas pessoas que eventualmente perderam algum familiar ou sabem de alguma pessoa que faleceu oriunda de um acidente de trânsito, e aqui eu vou fazer um adendo, Dânia, aquela pessoa que sofre um acidente de bicicleta, ela não tem a obrigação de pagar o DPVAT. Mas caso esse acidente de bicicleta tenha sido suportado por um veículo automotor, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui lastimável, mas que é muito comum de acontecer, uma bicicleta é atingida por um carro e essa pessoa da bicicleta vem a falecer. Essa pessoa da bicicleta tem sim direito a requisitar a indenização securitária do DPVAT. Por quê? Porque o acidente foi oriundo de uma relação veicular. O que não cobre são acidentes com bicicleta. Dos bicicletas. Se chocando, aí não caberia. Queda de bicicleta. Isso não. Esses não. E também não aeronave, não trem. Perfeito. Mas o que está envolvendo, o DPVAT é justamente isso, envolvendo um outro veículo automotor. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E sempre tratando de indenizações que queiram cobrir danos físicos.
não danos Não materiais. danos materiais. Isso não é Então seguro não é dano, de carro. não é seguro de carro, não é para... Perfeito. São danos físicos, morte, invalidez permanente ou despesas médicas, remédios fúnebres, tudo mais. Essa é a serventia do DPVAT que deixou de existir. Aí entramos numa grande agora problemática, se isso é bom, potencial problemática, se isso é bom ou ruim ou não, tecnicamente, para o judiciário, para o sistema social brasileiro. E Que tem dá um debate uma legal. questão que as pessoas, às vezes, olha, não sofrem um acidente e elas deixam, muitas vezes, de ter acesso a essa indenização simplesmente porque nós, brasileiros, não costumamos guardar comprovantes e documentos. Sim. Quando chega aí o período de declaração do imposto de renda, tá aí a loucura que todo mundo tem que parar a vida, porque eu preciso separar o documento, porque ninguém tem, infelizmente, o hábito de organizar aquela documentação que vai precisar o ano inteiro. Em caso de acidente, por exemplo, que você... bom, enfim, uma moto, um carro bateu numa moto e aí a pessoa, o motoqueiro, precisou foi atendido ali pelo SAMU, não, quero ser levado para uma unidade particular e fez cirurgia, fisioterapia, precisa da solicitação do médico, tá? Precisa da confirmação, da comprovação de que ela fez aquela fisioterapia, do valor e do comprovante de pagamento. Isso. Você precisa comprovar que fez aquilo. Não adianta só você ter um laudo médico dizendo, olha, você vai precisar de, sei lá, 30 sessões de fisioterapia. Você vai precisar de tais medicamentos. Não é só isso. Você vai precisar ter a comprovação de tudo isso. Porque a gente sabe que ninguém fica. Vou ali comprar um medicamento que custou R$10. Ninguém quer guardar aquela nota. Mas olha, lembra que os R$10 aquele dia, com mais 200 do outro dia, porque a gente sabe que o medicamento para acidente acaba custando caro, muito né? Caro, muito caro. Antibiótico. Sim, e o teto para a indenização em caso de despesas médicas hospitalares não é muito alto, chega a cerca de R$ 2.700. Então, quando nós pegamos um caso que efetivamente tem uma despesa muito alta pelos danos causados, é muito razoável que se chegue a esse teto, que se alcance. Isso independente da pessoa ter utilizado um valor acima, por exemplo, ter necessitado de uma cirurgia? Perfeito. Aí caberá ao judiciário, eventualmente, analisar a situação, se poderá exceder a esse teto previsto, no caso de reparação aos gastos tidos por despesas hospitalares. Como você bem disse, uma pessoa que fez uma cirurgia que custou R$6.000. Já tem que se afastar do trabalho, Perfeito. Né? A pessoa já não vai poder receber o valor que recebia, porque às vezes recorre até o INSS, mas o valor não é o mesmo, o teto é muito mais abaixo. Sim, perfeito. Inclusive, o fato da existência do INSS, aqui já adentramos uma outra possibilidade, foi uma das argumentações do chefia da Presidência da República para extinguir o DPVAT. A possibilidade de que a pessoa estaria amparada tanto pelo SUS, como também pelo sistema INSS. E aqui, apenas de forma tecnicamente, divido tanto a indenização securitária do INSS como assistencial, que seria o BPC, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Lembrando que o INSS só goza, em regra, quem paga, não é? Quem trabalha em carteira assinada e efetiva os recolhimentos. E aí, quem não efetiva vai para assistência social. E a Presidência da República, me perdoe, utilizou esses dois argumentos para extinguir o DPVAT, junto com a ideia também de que estaria havendo fraudes, porque um ponto muito importante, aqui penso que para todos, que Dani trouxe muito bem, é a importância que se tem dentro do direito para se efetivá-lo a juntada de documentos, a reunião documental. Isso é um ponto que a gente sempre vem batendo, né, Dani? Desde esses 2 anos e que acho fundamental, acho que é um dos grandes canais do programa, trazer o direito de forma concreta para você que está assistindo e não de forma apenas teórica. E muito bem falou, tem que se juntar sempre documentações legítimas, obviamente, legais e de tudo que se possa ter. Sofreu um acidente, presta um boletim de ocorrência, teve um gasto, junta, que aí você terá uma maior chance efetiva de ter sua reparação. A gente vai fazer assim, como esse assunto é um assunto extenso e acaba a gente entrando em outras áreas, como INSS, a gente vai dar uma pausa na entrevista, a gente vai no intervalo e daqui a pouco a gente volta.